Que alegria estar aqui novamente para mais uma tarde de encontro no nosso cantinho. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, família. Saudade de todos vocês. Obrigado por estar novamente aqui conosco. No nosso cantinho. Vamos iniciar nossas atividades dessa bela sexta-feira? Mas não esqueça de se cuidar. O coronavírus ainda está por aí. Quero te ver muito bem. Jesus, obrigado pela minha família, meus amiguinhos e por tudo que eu tenho. Que o Senhor nos dê sempre muita saúde e alegria. Amém. Ah, como eu amo histórias! Vamos à nossa história de leite de hoje. Vamos aprender mais um pouquinho. É só clicar no link. Vocês vão adorar. Nessa semana, estudaremos o PET volume 5, semana 4 de matemática. Nossas orientações e atividades serão das páginas 34, 35, 36, 37 e 38. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Aprender a utilizar unidades de medidas padronizadas para medir o comprimento e identificar a necessidade de unidades padronizadas para realizar diversas medições de comprimento. O que é a unidade de medida padronizada? É uma unidade padrão que todo mundo conhece no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você chegar, você vai entender que o metro é 1 metro igual a 100 centímetros. Do desafio. Observe a imagem abaixo, leia atentamente as informações e tente descobrir a solução desse desafio. Que instrumento a costureira utiliza para tirar a medida dos clientes? Olha lá a máquina de costura, o tecido, mas para ela fazer a roupa, ela precisa de a fita métrica. Muito bem. Olhem só essa mesa. Que objeto o aluno utiliza para medir seus desenhos? Ele está fazendo um desenho geométrico. O que ele precisa para fazer isso? Já sei! Uma régua. Muito bem, meus amores. E que instrumento os vendedores utilizam para medir o tecido? Também o metro. Muito bem, meus amores. Então, descobrimos que a régua, a fita métrica e o metro são instrumentos que utilizamos para medir alguma coisa. Por que será que isso é importante? Constantemente precisamos de medir as coisas. Quando necessitamos de medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa para comprar um pedaço de madeira, utilizamos as medidas de comprimento. Por isso, nessa aula, você conhecerá mais sobre as medidas de comprimento. Ajude o João a descobrir a quantidade de fita que ele tem. Pintou uma dúvida. Tenho 2 pedaços de fita. Uma com 8 metros e outra com 10 metros.
de fita no total? É facinho também, hein? 10 com mais 8 deu 18. Então, ele só pode ter 18 metros de fita. Veja como é importante padronizar as unidades para medir diferentes objetos e estabelecer uma comparação. Nessa sala de aula, a professora perguntou: será que este armário passa por esta porta? A porta, os alunos foram lá e mediram com os sapatos. Deu 10 sapatos. O armário, eles mediram com lápis. Deu 14 lápis. Quem é maior? A porta ou o armário? Tem como saber se a medida foi em sapatos e lápis? Tá difícil, hein? E aí, o armário passa ou não passa pela porta? Viram que não dava para medir a porta e o armário com objetos diferentes. Decidiram, então, medir o armário com o sapato, porque o armário, se ele tivesse medidas em sapatos, a gente saberia, porque a porta media 11 sapatos. E eles descobriram que o armário mede 9 sapatos. Então, 11 é maior que 9. Então, o armário consegue passar pela porta. Dessa forma, o instrumento de medida foi o mesmo e dá para entender como que a gente consegue utilizar essa medida não padronizada para fazer a mudança do armário de lugar. Antigamente, as pessoas usavam as mãos, os pés e outras partes do corpo para medir as coisas. O palmo, a polegada, o passo, o pé. Como essas pessoas e essas medidas eram diferentes de uma pessoa para outra, começaram as confusões. Imagine só, a pessoa é grande, o palmo é grande. A polegada é grande, o passo é grande e o pé é grande. Se a pessoa é pequena, tudo também é pequeno. Então, na hora de medir, davam mais ou davam menos. E isso gerava muita, mas muita confusão. Cúbito, como unidade de comprimento, que era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Mas, quando precisamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa ou comprar um pedaço de madeira, utilizamos as medidas de comprimento, como já vimos anteriormente. Hoje em dia, a unidade de medida de comprimento mais utilizada é o metro. Ana é baixa, ela tem 1,5 metro de altura. Você já reparou que os jogadores de basquete e vôlei são bem altos? Olha essa foto. Já ouviram falar em um jogador de basquete chamado Michael Jordan? Ele tem quase 2 metros de altura. E hoje existem jogadores que podem ter até mais que 2 metros. É muito legal. Quando Márcio foi forrar a mesa nova com a toalha que tinha comprado, verificou que ainda faltava 1 metro de pano para cobrir toda a mesa. Qual é o tamanho da toalha que Márcio comprou? Márcio comprou uma mesa com 3 metros de comprimento. Então, se a mesa tem 3 metros de comprimento e ele comprou um tecido com 1 metro a menos,
Então, é 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Olha aí os instrumentos que usamos para medir comprimento. Amiga régua, vou usar a trema para medir seu comprimento. Ai, fita métrica, não me puxa! Aguente firme, amiga trena. São 3 instrumentos diferentes. A fita métrica, a trena e o metro. Olha que legal! Mais legal mesmo é a escolinha das ferramentas do Mani. Como medir as coisas? A turminha é demais. Vocês vão ver e entender como ele faz para medir as coisas com os instrumentos que ele tem lá na escolinha de ferramentas. A rabiola da minha pipa tem 90 centímetros de comprimento. Quantos centímetros falta para chegar a 1 metro? Olhem só! 1 metro ele é dividido em centímetros. E 1 metro é igual a 100 centímetros. E meio metro igual a 50 centímetros. Então, se eu tenho 90 centímetros de rabiola, eu preciso de mais 10 centímetros para chegar até 100 centímetros. Uma coisa muito legal. Cuide de sua segurança. Não solte pipa perto dos fios elétricos e não use linhas cortantes, como o cerol. Isso pode matar pessoas. No português, nós temos a palavra comprimento e a palavra cumprimento. Você sabe a diferença entre comprimento e cumprimento? Cumprimento é a mesma coisa que saudar alguém e é com a letrinha U, cumprimento. Então, é como a gente faz para cumprimentar alguém. Comprimento igual a tamanho é aquilo que a gente faz para medir. Então, comprimento é igual a tamanho e cumprimento é igual a saudar alguém. Olha aí o nosso resumo da aula de hoje. Aprendemos hoje que antigamente as pessoas usavam as mãos, os pés e outras partes do corpo para medir as coisas. Que a unidade de medida de comprimento mais utilizada é o metro. Que 1 metro é igual a 100 centímetros. Que meio metro é igual a 50 centímetros. E que os instrumentos utilizados para medir o comprimento pode ser a régua, a trena, o metro articulado e a fita métrica. Que os profissionais que utilizam o metro em seu trabalho podem ser a costureira, o pedreiro, o vendedor de tecidos, entre outros trabalhadores por aí. Para iniciarmos as nossas anotações de hoje, iremos escrever a ficha e o alfabeto cursivo maiúsculo, acessar os links que a tia vai colocar durante a aula, ler e resolver com atenção as atividades complementares que a tia irá postar no grupo. Resolver as atividades do PET volume 5, semana 4 de matemática, nas páginas 34, 35, 36, 37 e 38. Façam tudo com capricho e aquela atenção de sempre, meus amores. É muito bom aprender e estar aprendendo juntinho com você é ainda melhor. Milhões de beijocas virtuais da tia. Tchau, tchau!